química, fala de calculagem, número atômico igual a 11. Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aí à resolução da prova do ENEM do ITA de 2020 e 2021, questão de número 7, penúltima questão de cálculo dessa prova dissertativa. Se vocês decidirem e acharem que é necessário a resolução das outras questões que envolvem mais a parte teórica e não de cálculo, por favor, deixem nos comentários que eu irei resolver para vocês com o maior prazer em forma de vídeo. Beleza? Vamos lá então ler a nossa questão de número 7, né? Então a questão fala o seguinte: o RDX e o TNT, quando misturados na proporção percentual de 60 por 40 em massa, formam o composto B. Considerando que cada munição contém 2,5 kg desse composto B, inicialmente mantido a 25 graus Celsius, determina a entalpia padrão teórica esperada na combustão completa de uma munição. Então, basicamente é o seguinte, né? Eu tenho uma munição que ela é formada por esse composto B, que é proporcional em massa de 60 por 40 desses dois compostos. Como ele fala da reação de combustão, ele quer saber a quantidade de energia liberada, né? Então a gente tem que saber qual é a quantidade de energia liberada para cada composto, obedecendo a proporção em massa de cada um deles, né? E achando a proporção em mol, a energia liberada para cada proporção, no final, quando se soma, você tem a energia liberada desse composto B. Tudo bem? Então vamos fazer com calma, vamos escrever as reações de combustão de cada uma delas, vamos achar a variação da entalpia para cada um deles, para cada uma delas, né, cada uma dessas reações, ver a proporção em massa que você tem de cada composto, achar a proporção em número de mols, achar a energia liberada nessa proporção e depois finalizar o cálculo. Beleza? Ou seja, são pequenos passos, só que são passos que necessitam de bastante precisão, né? Então tem que tomar cuidado nessa hora, né? Precisão no quesito de você tem que ter uma atenção mais redobrada, porque são vários passos que, se você desliza em um deles, o cálculo começa a dar errado em sequência, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou escrever a reação de combustão do RDX e depois do TNT. Professor, pode me explicar, por gentileza, como que eu sei esses compostos orgânicos? O TNT é fácil. O TNT, você aprende na química orgânica, geralmente o professor fala em sala de aula, porque é um explosivo bem conhecido, né? Ou ele é escrito da forma como está no enunciado, ou ele é chamado de trinitrotolueno. Trinitro, grupo nitro é NO2, tolueno é o anel benzênico com CH3. Tudo bem? Então essa fórmula estrutural, né, essa estrutura é bem conhecida. E aqui nós temos a sua fórmula molecular e a sua massa molecular também. Para cada mol, né? Tanto um quanto o outro. Já esse daqui, o RDX, ele já não é conhecido, mas pelo enunciado você consegue perceber. No enunciado ele fala que é um ciclo 1,3,5 metileno, 2,4,6 trinitro, que é o grupo nitro, amina. Certo? Por que eu sei que o amina só vai ter o N aqui nesse ciclo? Primeiro porque ele fala que é ciclo, né? E no ciclo a amina ele já tem duas ligações pelo menos. Como ele fala que é trinitrotoluenoamina, então eu tenho três grupos, trinitroamina, tolueno não, desculpa, trinitroamina. Eu sei que eu vou ter três grupos nitro ligados na amina. Como esse nitrogênio que é proveniente de uma amina já tem duas ligações, então a outra ligação vai ser do grupo nitro. Ou seja, você tem uma amina terciária aqui. E o outro, que seria 1,3,5 metileno, é o CH2. Então assim você consegue montar com tranquilidade e calma o RDX. Beleza? Então agora vamos escrever a equação
de combustão para cada um desses compostos, né? Primeiro vamos pegar para o C3, C3H6O6 N6 mais O2, dando CO2 mais água mais N2. Ah, professor, por que N2? Porque eu tenho nitrogênio aqui. Eu sei que esses três liberam CO2 mais água, mas com nitrogênio eu vou liberar gás nitrogênio. Balanceando, 3 carbonos, 6 hidrogênios, 3 aqui para balancear. E aqui 6 nitrogênios, coloco 3 aqui para balancear também. No final das contas eu tenho 9 oxigênios aqui e 6 aqui. Para balancear fica 3 por 2. Certo? Lembrando que a entalpia nada mais é do que a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Daí agora a gente vai colocar o número desse cálculo, né? Lembrando que, embora nós estejamos falando de entalpia de combustão, a entalpia de substância simples é zero, tá? Então não considero. Uma observação. Os valores da entalpia tá na própria prova do IME, tudo bem? Então eu vou consultar no meu celular, mas é como se eu estivesse consultando a prova. Esses valores são fornecidos. Então não se preocupem, tá? A gente pode consultar aqui. Então, como eu tenho a entalpia dos produtos menos reagentes, vamos pegar primeiro a entalpia dos produtos, que seria 3 vezes a entalpia do CO2, né? Por isso que nós abrimos aqui um colchetes, porque fica 3 vezes menos. A entalpia do CO2, de acordo com o dado fornecido, é 393,5. Mais 3 vezes a entalpia da água, que é menos 286,2, né? 286,2, fecha colchetes, menos a entalpia desse composto aqui. Lembrando que a entalpia do oxigênio e a entalpia do nitrogênio vale zero, né? Porque são substâncias simples. Então vale zero. Lembrando que aqui a gente não está falando de entalpia de ligação, e sim de combustão ou formação, né? Então basicamente é isso. E a entalpia desse composto, de acordo com o dado da tabela fornecida, vale mais 71. Por fim, essa entalpia aqui do meu R de X vale menos 2110,1 kJ por mol. Agora a gente vai fazer o mesmo cálculo para o TNT, né? Fica C7H5O6N3. Só para você manter o padrão, eu inverti aqui, né, para colocar aquele padrão do Chomps mesmo, né? Pronto. Mais o O2 dando quanto CO2? 7. Mais 5 águas, então eu posso colocar 5 por 2 águas, né? Por que eu sei disso? Porque o H2O, eu tenho 2 Hs. Para eu ter 5 aqui, tenho que colocar 2,5 aqui na frente. O nitrogênio, que é o meu N2, também vai ser um número quebrado, porque aqui eu só tenho meu NT, aqui eu tenho só 3 nitrogênios. Aqui eu tenho 2, então eu tenho que botar 1,5 na frente para poder balancear. No final das contas, ao fazer o cálculo, você tem 2,5 com 14, 16,5 oxigênios. Aqui eu tenho 16.
Ou seja, faltam 10,5. Se você colocar 21 por 2 aqui, você chega no seu 10,5. Lembrando que eu não precisaria me preocupar tanto com esse balanceamento, porque a entalpia do O2 e do nitrogênio vale 0 por ser substância simples. Portanto, eu posso seguir com o meu ΔH, que é o H do produto menos o H dos reagentes, e fica a mesma coisa, só que com valores diferentes, obviamente, né? Abro colchetes e fica 7 vezes menos 393,5 mais 5,5 vezes 286,2, né? 5,5 vezes menos 286,2, fecha colchetes, menos, abre colchetes, e a entalpia do TNT, que o valor dado é menos 42. Menos 42. Ou seja, o meu ΔH do TNT vale quanto? De acordo com os cálculos que eu fiz, dá exatamente menos 3.428, menos 3.428, 3.428, não, acho que eu ia colocar vírgula 0, mas não precisa, menos 3.428 quilojoules por mol. Repare, pessoal, que aqui eu tenho a quantidade por mol de cada um deles, né? Agora sim, nós vamos trabalhar com a proporção, né? Ele fala que você tem 2,5 quilogramas do composto B, né? Se você tem uma proporção em massa, certo? Você pode fazer o seguinte, 0,6 é do RDX e 0,4 é do TNT. Essa proporção em massa, 60 por 40, indica o quê? Que, imaginando um universo de 100, 60 é do RDX e 40 é do meu TNT. Então, como que eu poderia escrever isso, né? O número de mols do RDX vai ser igual a quanto? Na verdade, primeiro eu vou fazer da massa, né? O composto B tem quanto? 2,5 quilogramas, sendo 60% RDX e 40% TNT. Certo? Vou apagar esse lado aqui para vocês entenderem o raciocínio final. Ou seja, dessa quantidade eu tenho uma massa de RDX igual a 2,5 vezes 60%. Portanto, a minha massa de RDX vale quanto? 0,6 vezes 2,5, né? Ou 60 vezes 2,5 dividido por 6 é igual... Desculpa, 60 vezes 2,5 dividido por 100 vai ser igual a 1,5 quilogramas. Essa é minha massa de RDX. E a minha massa do TNT vai ser igual a 2,5 vezes 40 por 100.
40 por 100 é 0,4. 0,4 vezes 2,5 dá 1. Portanto, a massa de TNT é igual a 1 quilograma. Beleza? Achei a massa de cada um deles. Agora, que eu já sei a quantidade em massa que eu tenho de cada um deles, basta eu aplicar para achar o número de mols que eu tenho de cada um deles e multiplicar pela entalpia achada. Já que a entalpia é por mol, ou seja, para cada um mol, para a quantidade de mols que eu achar vai ser um determinado valor. Então vem comigo. Número de mols de R de X vai ser igual a 1.500 sobre a sua massa molar, que no caso vale 222. E o número de mols do TNT vai ser igual a 1.000 sobre 227. Beleza? Ou seja, isso daqui eu vou achar o número de mols específico. Não preciso fazer essa conta agora. Vamos com calma. Vamos fazer a conta no final para não perder tempo. Ou seja, o meu ΔH do composto B vai ser o quê? O meu ΔH do R de X vezes o número de mols do R de X mais o meu ΔH do TNT vezes o número de mols do TNT. Beleza? Agora que você já tem os valores de cada um deles, basta você achar qual é o valor final da energia liberada do composto B. Vamos colocar a energia liberada da munição, né? Colocar M aqui embaixo. Mu. Bom, então vamos lá. ΔHM, MU, vai ser igual a ΔH da RDX, que vai ser menos 2110,1 vezes o número de mols da RDX, que é 1.500 sobre 222. Vou colocar um parênteses maior aqui. Mais o ΔH da TNT, que é menos 3.428 vezes o número de mols de TNT, que é 1.000 sobre 227. Beleza? Pessoal, como que eu vou ter tempo para fazer essas contas? Se vocês já deixarem indicado desse jeito, você já vai receber uma pontuação. Ela não vai ser completa, mas já é uma pontuação bem acima da metade da questão, né? Que só faltou finalizar. Então, finalizando esse cálculo, né? Que é mais matematiquez agora, isso ficará igual a menos 29.358 menos 29.358,8 quilojoules. Essa é a energia liberada da munição. Beleza? Pessoal, uma questão um pouco mais longa. Como vocês puderam perceber, não é um conceito tão difícil, mas ela é muito longa. Essa característica de provas mais elaboradas é comum de aparecer. Quando o conceito é muito difícil de você perceber, ou tem que ter uma sacada lógica ali na hora, que acaba dificultando mais a questão, ela acaba sendo um pouco mais curta. Agora, quando a questão ela é direta, com conceitos diretamente aplicados, ela é mais longa. Tudo bem? Então essa aí é a explicação dessa questão. É claro que você poderia reduzir bem o tempo dela, mas aqui eu tentei detalhar o máximo possível para vocês, beleza? Qualquer dúvida é só me procurar, estou à disposição. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, né, o joinha aí para nós, compartilhar e comente aí no final do vídeo o que vocês acharam, suas dúvidas, sugestões, e espalhem aí esse vídeo para que todos possam ter acesso ao estudo, né, de concursos tão mais elaborados, né?
É claro que ainda terão outros vestibulares que eu vou resolver com vocês, né, como por exemplo segunda fase FUVEST e assim por diante, mas eu peguei primeiro o ITA e o IME para dar início a essa maratona, beleza? Obrigado, até o próximo vídeo, um grande beijo para vocês, valeu!